A enfermagem brasileira tem desempenhado com muita garra seu papel de cuidado, sendo linha de frente no acolhimento, rastreio e testagem de casos suspeitos, cuidados intensivos e reabilitação pós-Covid-19. Mesmo sendo trabalhadores essenciais, a maioria está sujeita a baixos salários. E como compensação, muitos precisam acumular 2 ou 3 empregos para garantir a sobrevivência. Em 2020, vivenciamos o início da pandemia com aplausos, homenagens e agradecimento dos brasileiros pelo nosso trabalho. Fomos comparados a heróis, mas o resultado desse protagonismo até agora foi o expressivo adoecimento e a alta mortalidade. 53.674 infectados e 776 mortes, consequência de condições degradantes e desumanas de trabalho. Foi diante dessa realidade que a luta da enfermagem brasileira pela aprovação do PL 2564 de 2020 se gestou. O projeto de lei, da autoria do senador Fabiano Comparato, que instituiu o PIS salarial para auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiras e parteiras, é mais do que uma reparação de anos de exploração e da falta de valorização profissional. É uma questão de justiça social. É importante ressaltar que a reivindicação da enfermagem por melhores salários e jornadas menos estafantes tem ligação direta com a melhoria da prestação da assistência, devido ao seu caráter humanizado e integrado. Além disso, o investimento na enfermagem é fundamental para mudanças de paradigmas na saúde, pois rompe com a histórica centralização nas figuras do médico e do hospital, como referência da assistência para a população. Propomos a adoção de uma estratégia multidisciplinar como prioritária. A enfermagem não é custo, é investimento. Esta frase da Bárbara Stawil, diretora executiva global da Nance Now, dita no lançamento da campanha no Brasil em 2018, traduz a importância da categoria para o mundo, principalmente nesse momento de pandemia, quando a categoria protagoniza sua assistência. É um gesto poderoso para a humanidade. Já são mais de 20 anos de luta por dignidade e reconhecimento, mas, infelizmente, nossa luta se choca com os interesses da economia da saúde. É um setor muito lucrativo e, em tempos de pandemia, conseguiu concentrar mais riqueza. Foi em 2020 que a fortuna concentrada entre os bilionários da saúde brasileira passou de 1,64 bilhão para 3,85 bilhões, um crescimento de mais de 130%. Essa lucratividade é garantida pagando baixos salários e submetendo os profissionais da enfermagem a extensas jornadas de trabalho. Diante do interesse lucrativo, a aprovação do PIS salarial da enfermagem ameaça os interesses dos empresários da saúde. E é, sem dúvida, uma luta com muitos desafios e que torna necessária uma articulação nacional construída pelas entidades de classe da categoria, da ABEM ao COFEM, aos sindicatos. Infelizmente, as condições de desenvolvimento da luta da categoria foram desfavoráveis para essa unidade, pois os últimos anos foram marcados por políticas que degradaram mais ainda as relações de trabalho na enfermagem, como as privatizações, terceirizações e flexibilizações dos direitos trabalhistas. Por isso, a luta pela aprovação do PL 2564 deve se desenvolver nos marcos de uma consciência de intervenção nessa conjuntura, onde os elementos de instabilidade política, econômica e jurídica são muito fortes. A compreensão dessa complexa realidade
pelo conjunto dos autores que constroem a enfermagem brasileira nos 4 recantos do país, pode ser um instrumento para a superação dessas dificuldades. A unidade das entidades de classe, portanto, pode reduzir as chances de nos lançarmos em uma luta fragmentada e certamente mais fragilizada, enfraquecendo aqueles que sempre usaram e manipulam a categoria somente com intuito eleitoreiro. Diante desse desafio, para aprovação do PL 2564 de 2020, faz-se necessário e urgente que a ABEM, COFEM e as demais entidades construam um calendário de luta unificado, com ações virtuais e presenciais, que impulsionem as discussões regionais e locais sobre a importância da luta pela aprovação do piso salarial, da regulamentação das 30 horas semanais e ainda que considere a articulação de se ter um Dia Nacional de Mobilização em todos os estados e aqui no Distrito Federal. É necessário que as entidades de classe da enfermagem tomem as rédeas dessa luta e organizem as categorias da enfermagem para o enfrentamento, mobilização profissional em cada unidade de saúde e local de trabalho. Somente a luta organizada pela base, dialogando e mobilizando cada profissional rumo à unidade legítima de uma categoria representada nacionalmente, pode nos dar essa vitória. Nós, auxiliares, técnicos, enfermeiras, estamos dispostos a articular e construir a luta unificada pelo piso salarial, 30 horas e aposentadoria especial. As entidades nacionais também estão? Pergunto eu. Como enfermeira, professora universitária e militante do Sistema Único de Saúde, assino esse manifesto. Junto-me a vocês. Repetindo, não há vitória sem lutas.